saudade que nós estamos de ficar com vocês. Pastor Leandro, devolve minha Bíblia. Nós estamos com muitas saudades. E eu quero dizer para você que esse tempo é um tempo muito passageiro e que guarde uma coisa no seu coração: culto online, ele é o último recurso. É o recurso quando a gente não pode estar realmente na casa de Deus. Mas Deus nos criou para estarmos congregados, juntos, no mesmo espaço, no mesmo lugar como igreja. E eu vou dizer isso todos os dias da minha vida, enquanto Deus me der vida. Dizer que a igreja é a Assembleia dos Santos, é o lugar onde o Senhor manifesta a sua vida, a sua bênção. Então nós precisamos estar reunidos como congregação, e eu oro para que esse tempo seja abreviado. Mas enquanto não abrevia, a gente vai falando por aqui mesmo. Eu quero dar só um recadinho, que nós temos muitas famílias que nós ajudamos com cestas básicas. A Igreja Casa de Paternidade tem esse hábito de recolher os alimentos. Então eu queria pedir a você que leve na sua célula os seus alimentos. A Ação Social já disponibilizou a lista daquilo que nós precisamos para montar as cestas. Então envie para o seu líder e durante as transmissões eles vão trazer aqui a igreja para a gente montar as cestas, porque já está chegando o finalzinho do mês e nós precisamos continuar ajudando aqueles que precisam. Amém? Hoje o meu tema é troque os seus óculos. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. 2 Reis 6, a partir do verso 8. Eu quero que você ore comigo. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse tempo, Deus, que nós estamos usando esse recurso do culto online, eu sei que o Senhor se manifesta na nossa vida. De qualquer forma, nós estamos reunidos, não como o Senhor deseja, mas como devemos estar nesse tempo. E eu quero te pedir que o Senhor inunde agora cada casa, Senhor, cada lugar onde esses vídeos estão sendo transmitidos, e que a Tua presença possa inundar e possa trazer uma nova visão, uma nova perspectiva, segundo a Tua palavra, para que o Teu povo possa começar a andar por fé. Eu abençoo a cada um, cada família, em nome de Jesus. Vamos ler o texto. E a partir do verso 8, nós vamos ver o exército arameu que cerca o profeta Eliseu. Diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem para o rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês estão me traindo, apontem-me quem é aquele que está ao lado de Israel. Mas um dos conselheiros respondeu: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei até as palavras que tu falas no teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde o profeta está, e que eu vou mandar capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite, cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu que uma tropa de carros e cavalos de guerra estavam cercando a cidade. Então ele exclamou ao profeta: ai, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz.
Ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu não sei se você consegue perceber daí, mas você que está comigo aqui diariamente na igreja, você já percebeu que eu estou tendo pequenos problemas na minha vista. Há um tempo atrás eu lia letrinhas como tamanho de formiga. Mas hoje eu estou assim, gente, lendo, para eu enxergar, eu tenho que fazer isso, porque a minha vista está passando o tempo, né? E eu estou começando a ter dificuldades para ler. E para isso foi que inventaram os óculos. Os óculos, eles são muito interessantes. Eu ainda não estou usando, mas assim que acabar essa confusão toda, eu preciso ir no oftalmo urgente para fazer essa correção. Mas os óculos, eles têm essa função. Os óculos, eles servem para auxiliar, para corrigir e também para proteger a nossa visão. Por exemplo, a gente usa o óculos de sol num tempo em que os raios solares, eles podem prejudicar a nossa visão. Então, a gente usa o óculos de sol para proteger. Mas, na maioria das vezes, as pessoas usam os óculos para fazer uma correção, porque não estão vendo da forma adequada. Quando a gente coloca as lentes, os óculos, eles nos fazem enxergar muito melhor. E aí eu fiz um teste, gente. Olha, essa coisa de quem está ficando velho. Eu cheguei num lugar e aí estava assim, se você tem menos de 40 anos, e a letra foi diminuindo. E eu não conseguia enxergar. E aí tinham vários óculos dizendo assim, comece a colocar esses óculos para você ver como está o seu grau. Aí eu, curiosa, fui lá e quando eu comecei a colocar os óculos, eu comecei a ver que dependendo do que eu colocava, a minha vista melhorava. E eu conseguia enxergar aquilo que eu não estava enxergando. Tem um outro problema também, que as pessoas que usam óculos, elas às vezes ficam muito tempo com a mesma armação, com as mesmas lentes e não revisam. E eu quero dizer para você que é necessário, eu não vou saber quanto tempo, mas pelo menos uma vez por ano, você que usa os seus óculos, precisa checar como está o seu grau, precisa checar, fazer um exame para ver se aquelas lentes estão te favorecendo, estão realmente fazendo a correção que você precisa. E eu quero dizer para você que nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, aqui na Terra, nós usamos lentes naturais. Por quê? Porque eu preciso enxergar o mundo natural. E todo tempo, todos os dias, são colocadas sobre nós essas lentes. Nós enxergamos aquilo que a mídia fala e ela vem e põe a lente sobre nós. E nós começamos a enxergar, começamos a ver o que a mídia fala, o que a circunstância fala, o que está acontecendo no mundo natural, embora sejamos seres espirituais. Eu quero que você entenda que nós precisamos de óculos naturais para entender as coisas naturais. E a gente vive assim. Só que hoje eu venho aqui em nome de Jesus para dizer para você, troque os seus óculos. Nós somos seres espirituais que vivemos na terra usando óculos, usando lentes que nos mostram o natural. Mas precisamos entender que existe uma visão espiritual. A nossa visão material tem a ver com a nossa opinião, tem a ver com aquilo que realmente, circunstancialmente está acontecendo, tem a ver com aquilo que a gente está vendo, com os problemas, com as dificuldades. Mas hoje o Senhor nos chama a trocar os nossos óculos. Precisamos de uma correção na nossa visão. Precisamos que a nossa visão espiritual seja aberta. E eu quero chamar hoje essa visão espiritual de óculos da fé. Sabe, porque quando nós entendemos que tem uma situação real pelo lado natural, ok,
mas eu preciso colocar as minhas lentes, os meus óculos espirituais, os meus óculos de fé, para enxergar a situação espiritual. Porque coisa espiritual, a gente combate com armas espirituais. A guerra espiritual, ela é uma guerra que só vai ser vencida quando eu me colocar com as armas espirituais. Não adianta eu querer guerrear uma guerra espiritual com as minhas armas carnais, com as minhas armas naturais, vendo com os óculos que a mídia, que a circunstância, que a dificuldade tem colocado sobre mim. E esse texto que nós lemos é um texto incrível. É um texto que me faz rir, ao mesmo tempo chorar. Eu vou te dizer por quê. O rei da Síria estava muito bravo, porque ele descobriu que o profeta do Senhor revelava tudo que ele tramava contra o povo de Deus. E ele achou que tivesse um traidor no meio dele. E ele falou: gente, descubra quem é o traidor. Mas o seu conselheiro fala o seguinte: não é traidor não, rei. Existe um homem de Deus chamado Eliseu, que tudo que o rei fala, até no seu quarto, Deus revela para ele. E aí, olha como eu estou falando para você que as armas espirituais, elas nos livram nas guerras espirituais. Com os óculos carnais, com os óculos naturais, o rei falou: bom, se o problema é o profeta, eu vou capturar o profeta. Acho onde esse profeta está, que eu vou resolver esse problema. Ele foi tentar resolver a situação que ele estava de uma forma natural. Só que, quando vem para ele a notícia de que Eliseu estava em Dotã, ele fala o seguinte: vão lá, cerquem a cidade. E agora vamos ver da perspectiva do profeta. O profeta tinha o seu moço, o seu servo. E eles estavam numa situação tranquila. À noite foram dormir, e quando pela manhã o servo levanta e ele sai, eu não sei para fazer o quê, de repente para orar, para ver o que estava acontecendo na cidade. Ele vê um cerco real, um cerco verdadeiro, um perigo iminente. Estava lá as tropas do rei da Síria, armadas até os dentes. Mandaram um exército inteiro para capturar um homem. E quando aquele servo vê a situação, ele chega para o profeta e fala: profeta, lascou. Olha, você precisa ver o que está acontecendo. O exército da Síria está aí fora, está todo mundo sitiando a cidade. A gente está lascado. E agora, o que a gente vai fazer? E eu imagino que não só aquele servo do profeta viu a situação perigosa, mas a cidade estava cercada. E significa que muitas pessoas estavam vendo aquilo, e era real, querido, era verdade, não era fantasia, não era um perigo que as pessoas estavam inventando. Havia uma situação de calamidade, havia uma situação terrível, e o profeta não tinha arma nenhuma. Não havia nada que ele pudesse fazer para combater aquilo que estava acontecendo. E quando o servo fala para ele assim: e agora? O que a gente vai fazer? Tem gente que poderia pensar: não, porque a fé é a gente olhar por aquilo que a gente não está vendo e declarar. Querido, é muito fácil a gente declarar fé quando a gente não está vendo o perigo, quando o perigo é imaginário. Mas eu quero dizer para você que declarar fé, que viver fé, não é negar a situação de perigo que existe. É você ver espiritualmente além. E o profeta não fala para ele assim: olha, servo, você está doido, o perigo não existe. Olha, servo, que é isso? Não, ele fala assim: é verdade, o exército está aí fora. E se você acompanhar comigo, olha que coisa linda. 2 Reis capítulo 6, o verso 15, o servo fala: o que faremos? Olha a palavra do profeta.
O profeta diz que a situação é perigosa. O profeta diz que tem realmente uma guerra para estourar. Mas olha a fala dele. Ele fala o seguinte: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que esses. Se eu fosse aquele cara, eu ia falar: esse cara está doido. Porque eu estou vendo a situação. Eu estou vendo todo esse exército. E aqui só tem eu e o profeta. Como dois é mais poderoso, é mais numeroso, são mais numerosos do que o exército inteiro. E enquanto ele pensava isso, o profeta dá uma resposta para ele. E sabe qual é a resposta? Eliseu orou, no verso 16, fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que Eliseu falou foi: Deus, troca os óculos dele agora. Tira esses óculos naturais e coloca nele óculos espirituais para que ele veja além do problema. Ah, se sou eu. Se eu olhasse, eu ia fazer aquela brincadeira, sabe o que a gente fazia quando era criança? Você não me pega, só come marmelada. Porque ele teve a visão espiritual e ele entendeu que aqueles inimigos não podiam contra eles. Querido, eu quero que você entenda isso nessa noite. Quando nós olhamos com os olhos, através dos óculos da fé, não é a gente negar a situação que está acontecendo. Não é a gente olhar e falar: que nada, não está acontecendo nada, eu creio naquilo que Deus falou. Não. Nós precisamos olhar as situações adversas, mas precisamos dizer: eu vejo além, porque eu creio naquilo que o meu Deus fala sobre mim. É isso que a gente precisa entender. Queridos, não é um discurso que agrada as pessoas. O discurso de fé não é um discurso compatível com o de todo mundo. A Bíblia diz que o Evangelho, ele é loucura para aqueles que não creem, mas ele é o poder de Deus. Por isso que tem muita gente que acha que nós somos doidos, porque eles não estão vendo aquilo que nós já enxergamos pela fé. E nós temos que desenvolver a nossa fé todos os dias para enxergar além. Eu quero que você entenda que as perspectivas é que mudam. O problema pode não mudar, mas quando eu coloco os óculos da fé, as perspectivas que eu tenho sobre aquele problema mudam, porque eu sei quem é comigo. Então é uma questão daquilo que eu acredito em Deus. Em tempos de crise, precisamos usar os óculos da fé. Você sabe que hoje, assim como naquele dia com Eliseu, as perspectivas, a circunstância, vai dizer para a gente o quê? O negócio está feio, o negócio está complicado, a situação é caótica. Não adianta a gente negar uma realidade. Mas o que nos move não é a realidade natural que eu estou vendo. O que me move são os óculos de fé que eu coloco, e através deles eu posso ver além. Eu ouvi um pastor pregando um exemplo que eu achei muito lindo há um tempo atrás, falando sobre fé. Ele dizia que aqueles que se movem pela fé não estão andando no escuro. Para muitos parece que é escuro, mas para quem caminha na fé, anda por aquilo que já viu espiritualmente. Precisamos andar por fé. Até porque, querido, a fé vai nos dar uma visão que naturalmente a gente nunca vai enxergar. Sabe o que eu fico pensando? Se a gente acredita naquilo que os nossos olhos naturais estão nos mostrando, se a gente começa a declarar aquilo que os óculos, as lentes naturais nos mostram, nós nunca vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural é acima do natural, e precisamos aprender a andar no sobrenatural.
E eu declaro sobre a sua vida hoje, Deus deseja trocar os seus óculos. Diga um amém bem forte onde é que você está, porque é o que Deus deseja. E a fé, ela nasce, ela é gerada pelo Espírito Santo, quando nós ouvimos. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos o poder de liberar palavras proféticas, palavras que vão além das circunstâncias. Você já viu? A pessoa que não tem fé, a boca dela se abre para liberar palavras de incredulidade. Se você abrir comigo a sua Bíblia, em Números capítulo 13, nós vamos ver o relatório dos espias. Moisés mandou 12 homens espionarem uma terra, a terra que Deus havia prometido. Preste atenção, eram 12 homens do povo de Deus, para espionar a terra que Deus havia dito para o povo que daria. Deus falou para eles assim: olha, vai lá, Moisés, manda eles lá espiarem a terra. E dos 12 homens que foram, espiaram a terra, quando eles voltaram, 10 daqueles homens voltaram com a sua visão natural. Eles chegaram e falaram: olha, a terra é boa, tem cachos de uva enormes que 2 homens precisam carregar. Realmente a terra mana leite e mel, realmente a terra é incrível, mas lá moram os anaquins, tem gigantes. A terra fica no cume dos montes, lá nas colinas, é de difícil acesso, a gente vai ter que guerrear, vai ser difícil demais, é problemático. E a Bíblia fala que esses 10 homens, 10 chegaram com o mesmo discurso, o discurso natural de que ia dar errado. Queridos, 2 desses homens, dos 12, 2, Josué e Calebe, foram para o mesmo lugar, mas os óculos que eles usaram foram óculos de fé. E é tão lindo, porque a Bíblia diz que Josué e Calebe, que eles chegaram e eles falaram: é verdade, a terra tem gigante, a terra vai ter que ser conquistada pela guerra, nós vamos ter que lutar, mas não desanimem, Deus está conosco, vamos lá, vamos lutar, vamos conquistar. Eles eram o povo de Deus. Eles estavam todos debaixo da mesma promessa, mas usavam óculos diferentes. A Bíblia fala que quando os outros 10 espias chegaram, eles começaram a falar palavras de incredulidade, e todo o povo ficou alvoroçado, porque o povo, do mesmo jeito que o povo era antigamente, o povo é hoje, né, gente? Ouve a notícia e se desespera. Você imagina? O povo tinha saído do Egito, recebido uma palavra de Deus, que eles iriam habitar numa terra que Deus havia prometido para Abraão, que eles iriam vencer, e de repente chegam 10, não foi uma pessoa, foram 10 pessoas, e começaram a liberar palavras de dificuldade, de incredulidade, e o povo foi baixando seus ânimos. A Bíblia fala que Deus ficou tão irado com isso, que ele falou o seguinte: dessa geração inteira, daqueles que são incrédulos, daqueles que falam aquilo que desanima o povo, ninguém vai entrar na terra prometida. Sabe o que acontece? Nós perdemos as conquistas que Deus tem para nós. Ah, pastora, mas Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas se você não tiver fé, se você não se posicionar em fé, Deus não vai te entregar a promessa. E de todo mundo, Deus falou o seguinte: somente Josué e Calebe irão entrar na terra. O tempo passou, a Bíblia fala que aquela geração toda morreu, e Josué e Calebe pisaram, lutaram, pisaram na terra prometida e desfrutaram, porque usaram os óculos da fé. Querido, você precisa aprender isso. Sabe o que acontece? O apóstolo Tiago falou o seguinte: a nossa boca é fonte para criar ou destruir. A nossa boca
faz com que o curso da nossa vida seja mudado. Tem um texto que eu gosto demais, 2 Coríntios 4,13. O apóstolo Paulo escreveu assim, criei, por isso falei. Nós temos que entender que usar os óculos da fé traz para mim não somente paz no meu coração, mas um poder criador daquilo que Deus deseja pela minha boca. Por que as pessoas ficam tão desesperadas? Por que as pessoas ficam falando? Por que a mídia todo dia quer trazer notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim? Porque não creem. Aqueles que creem declaram o que a Bíblia diz sobre eles. Eu não quero saber o que está acontecendo. Eu sei que é difícil, mas eu sei que Deus está conosco. Eu sei aquilo que a Bíblia fala sobre mim. Por isso a minha fala é diferente. A fala daqueles que creem em Deus tem que ser uma fala diferente. A situação está difícil, sim. É complicado, mas o nosso Deus está conosco. Querido, eu falo aquilo que eu creio. Por isso que você não pode ser como a maioria. Nós que professamos a nossa fé em Deus, andamos com os óculos da fé. Nós não podemos ter o discurso de todo mundo. Por isso que o povo acha que a gente é doido. Porque eu não vejo assim. Não tem problema. Eu não ando por aquilo que você vê. Eu ando por aquilo que as lentes da fé têm criado de caminho para mim. E nós temos que entender isso e nos posicionar, querido. Você precisa falar aquilo que você crê. Nós precisamos entender o que Deus está trazendo para nós como igreja nesses dias. Deus está sacudindo a igreja. Deus está sacudindo. Deus está tirando uma igreja de dentro da igreja. Porque vir aqui no culto, para mim é terrível. Chegar aqui e olhar essa igreja vazia desse jeito. Não tem ninguém aqui. Só os gatos pingados dos irmãos estão ajudando a gente a transmitir o culto. Glória a Deus pela vida de vocês. Louvor racionado, dança racionada. Para mim isso aqui é triste demais. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos viver por aquilo que as pessoas dizem. Nós não podemos dizer, porque o noticiário só traz notícia ruim e quer colocar um monte de coisa no seu coração para comer sua fé. E você vai deixar? Eu não ando por aquilo que o noticiário diz. Eu ando por aquilo que eu creio, que eu leio na palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, para que ficar ouvindo besteira? Porque os outros não concordam com o que eu falo. Não estou nem aí. Não estou nem aí, não tem problema com isso. Eu não estou aqui, eu não nasci para que as pessoas concordem comigo. Eu nasci para pregar o Evangelho e para dizer que pelos óculos da fé nós vamos enxergar aquilo que ainda não existe, mas que Deus trará. Nós vamos andar por um caminho feito pela fé e o Senhor vai mudar as circunstâncias. Então nós precisamos nos posicionar, querido. A Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio. O meu coração está cheio de esperança. O meu coração está cheio de fé. Por isso que o meu discurso é diferente. Não podemos ter o mesmo discurso da maioria. Não podemos falar como todo mundo fala. Eu quero chamar você e dizer para você o seguinte: hoje você precisa tomar uma decisão na sua vida. Esse tempo todo, tudo isso que está acontecendo tem que contribuir para nós de alguma forma. E sabe qual é a contribuição? Até quando você vai ser um cristão que vai andar com os seus óculos naturais sendo manipulado por aquilo que as pessoas dizem? Até quando você vai se posicionar carnalmente de frente às situações que requerem a sua fé? É tempo de subirmos nosso sarrafo espiritual. É tempo da igreja se posicionar. É tempo da igreja ouvir a palavra, orar, ler a palavra e proclamar a palavra. Eu não quero que você negue que os dias são maus. Os dias são maus. Mas não se preocupe. Pela fé, eu já vejo o livramento do Senhor. Declare isso sobre a sua casa. Declare isso hoje sobre a sua vida. Você precisa se posicionar. Nós vamos orar agora.
Vamos nos posicionar. Hoje você precisa decidir quem que você vai escutar. A voz do medo que te acovarda, a voz que diz que tudo vai dar errado, ou a voz da palavra de Deus que gera fé no seu coração. Ouça a palavra, proclame a palavra, viva a palavra. Vamos dizer as palavras que o Senhor está colocando no nosso coração, querido. Não é discurso irresponsável, não. É discurso de quem caminha pela fé. Vamos andar por aquilo que nós cremos. Desliga essa televisão sua. Desliga. Se você está gerando incredulidade no seu coração, se você está com medo, desligue a sua televisão e abra a sua Bíblia. Quer ouvir Deus? A voz de Deus não está na televisão, não. A voz de Deus não está no Facebook. Um monte de gente se degladiando, falando umas batatadas danadas. A voz de Deus está na sua palavra. Encha o seu coração de fé. Que nessa noite você possa entender e recusar todo pensamento que vem para roubar a mente que Deus quer que você tenha, uma mente de fé. Nós vamos cantar e nós vamos orar. Eu queria que você parasse um pouquinho e que você repreendesse essa lente aí. Essa lente midiática, essa lente carnal, essa lente do medo que Satanás tem colocado sobre a sua vida. Vamos fazer aquilo que a gente precisa fazer como sociedade. Vamos cuidar, vamos fazer aquilo que precisa fazer. Mas pare de declarar aquilo que você não quer que aconteça. Declare as palavras de fé, porque a Bíblia diz que a nossa boca é que vai mudar o rumo dessa situação toda que o nosso país enfrenta. É verdade, está um caos, mas não tem problema. Vamos fazer como Josué e Caleb. Vamos nos levantar e vamos proclamar uma linguagem de fé. O que é mais lindo nesse texto que a gente leu, como texto base, Eliseu orou e pediu: Senhor, abre os olhos desse moço, troque as lentes dele, troque os seus óculos por óculos de fé. Eu quero orar por você. Todo pessimismo, tudo aquilo que Satanás está trazendo à sua mente, está colocando de frente de você, não deixe, querido, decida agora. Eu oro em nome de Jesus, para que os seus óculos sejam trocados e que você receba óculos de fé nessa noite, que você possa ver do ângulo que Deus vê, e que como igreja unidos em oração, possamos clamar em fé, para que aconteça aquilo que Deus diz, não aquilo que o homem diz, não aquilo que Satanás diz. Escute. Aquilo que as pessoas dizem não tem poder de mudar a história, mas aquilo que nós dizemos pela fé, naquilo que cremos, é poderoso para mudar o caminho, o rumo da humanidade.